Olá! Na resenha rápida de hoje, eu tenho um livro muito interessante para te apresentar. É um livro muito fininho que você vai ler rapidinho. É um livro de contos. De Quanta Terra Precisa um Homem, do Liev Tolstói, da editora Princípios. Esse livro possui 4 contos. E esse conto, que dá origem ao título do livro, é o mais interessante, na minha opinião. Se você quiser saber mais, fica aqui comigo que eu te conto. Olha só, esse conto é a história de um pequeno fazendeiro no interior da Rússia que é tentado pelo diabo. Mas o diabo não apareceu para ele com chifre e rabo. Ele apareceu como uma pessoa, fazendo uma grande oferta, contando de que ele tinha viajado para o interior da Sibéria e que lá tinha uma tribo que vendia terras a preço muito barato. Então, esse fazendeiro, se sentindo tentado, porque ele cada vez queria mais terras, ele resolveu empreender viagem para esse lugar. Chegando lá, após um dia de viagem, o chefe da tribo confirmou com ele, falou: olha, a gente vende sim terra a preço barato e você pode chegar aqui e marcar qualquer lugar que você quiser. O tanto de terra que você conseguir marcar vai ser seu. Só que a gente tem uma condição: você tem que chegar aqui antes do pôr do sol. Como era 8 horas da manhã, ele ficou muito feliz. Ele falou: nossa, olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: meu Deus, eu posso marcar qualquer terra que eu quiser aqui para qualquer lado. E aí esse homem começou a empreender nessa empreitada. Então ele foi andando, foi marcando terra, foi marcando para um lado, foi marcando para o outro. Só que chegou, quando deu meio-dia, ele pensou: nossa, eu já estou distante lá do ponto, que eu preciso voltar antes do pôr do sol. Eu tenho que voltar, né, meio-dia, senão não vou conseguir voltar. Mas aí ele olhou para um lado e viu uma terra muito fértil. Ele falou: eu poderia marcar essa terra aqui também, vou ficar com essa terra. Aí olhou para o outro: mas eu poderia pegar mais esse pouquinho aqui. De repente ele se deu conta que já tinha passado um pouco do meio-dia e que ele precisava voltar. Então ele começou a voltar correndo, cada vez mais, correndo, correndo. Quando ele chegou, quando ele viu que o sol já estava quase se pondo e que o chefe da tribo estava no alto da montanha e que se ele não conseguisse chegar lá até o final do pôr do sol, ele ia perder o dinheiro que ele investiu, não era muito, mas ele queria toda a terra. Então ele correu, deu tudo de si, se esforçou ao máximo para chegar no ponto combinado. E aí ele cai morto. Esse conto é muito potente, porque ele nos mostra que a gente precisa saber qual que é a hora de parar, qual que é o seu meio-dia. Você pode aplicar esse conto do meio-dia para tudo na vida, porque olha só, ele queria marcar, e o mais sensacional é o que o diabo fala no final: olha, vai ter spoiler. Então o diabo fala assim: lá, ele queria tanta terra, né? Terminou com 1,80 m de comprimento por 1 de largura. Olha, esse livro me impactou, porque a gente precisa saber qual que é o nosso meio-dia, qual que é a hora de parar, de quanto propósito você precisa, de quanto dinheiro você precisa, quando que você vai viver, quando que você vai respirar e vai continuar a sua vida sem correr desesperadamente, dar tudo de si em prol desse propósito. Então, fica aí a reflexão. Tchau, tchau!